Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês a seguinte questão: o que a filosofia da arte e a estética podem nos ensinar? Tá? Eu preparei aqui para vocês esses slides, né, como uma introdução, tá? E aí daí a gente vai poder ver as diferenças, né? Apesar de que o foco maior é a filosofia da arte, mas aí vai pegar a diferença, vai pegar as lições, o aprendizado, poder isso fazer, criar em nós uma ferramenta para conhecer a realidade, ok? Então a gente vai ver aqui, espero que vocês gostem, assistam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Então aqui faz parte de um dos nossos cursos que nós oferecemos aqui no canal Refúgio Teológico, tá bom? Para mais informações, é só você entrar em contato conosco e ainda poder dar maiores explicações para você poder aí adquirir esse privilégio de poder estar conosco, tá bom? Então vamos começar. Bem, a filosofia da arte busca compreender a natureza da arte, a sua função e significado, procurando assim explorar questões fundamentais sobre o que torna algo como em arte, como interpretamos e qual podemos desenvolver o valor sobre aquela obra, né? Mas a gente vai ver também, pessoal, não adiantando, né? Não querendo adiantar a questão, aí nós vê, quando a gente vê a diferença, né? O ramo da estética, né? Que tem sua preocupação com o belo e a percepção sensorial, e já percebemos já o que é a filosofia da arte, né? Que é uma subdivisão da estética, né? Que vai procurar, entre outras coisas, responder o que defende, o que vai definir uma obra de arte, entendeu? Então, basicamente, será por esse caminho, né? Esse entrelaçamento e também essa sua tanto convergência quanto divergência, isso pode ser visto nessa questão. Deixa eu passar aqui para próximos slides. Então aqui a gente vai ver um pouquinho como a antiguidade clássica percebia a beleza e a imitação, né? De forma muito rápida, muito resumida, mas você vai conseguir, por meio desse vídeo, entender arte e estética dentro da perspectiva da ciência, da filosofia, certo? Veja só, a gente começa, basicamente, a filosofia é inevitavelmente pré-socrática, certo? E era socrática. Ou seja, ela tem Parmênides, ela tem Heráclito, né? Ela tem Platão, ela tem Aristóteles e ela tem Sócrates. Isso é filosofia, certo? O que surge, ainda que tenha pessoas que digam o oposto que eu estou dizendo, mas o que surge após isso são micro ou antifilosofias. Tá? Então, basicamente, ainda que nós possamos aqui falar sobre Martin Heidegger, né, Kierkegaard, entre outros, o próprio Marx, Nietzsche, né, Sartre, enfim, não é que eles são classificados na história como filósofos, mas isso não quer dizer que a filosofia deles seja realmente a filosofia inicial que a gente vê aqui. Então, quando a gente fala dos clássicos, a gente está falando justamente do início, da origem, do primórdio, né, do começo, né, do berço, né, da filosofia. Então a gente começa com quem? Geralmente a gente começa com Platão, depois Aristóteles, né, ou com algum pré-socrático. Mas aqui a gente começa com esse pensador que ele diz o seguinte: a arte nessa primeira perspectiva é uma imitação da realidade. Então a boa arte, a verdadeira arte, ela seria uma imitação, ela teria como proposta ser uma imitação da realidade. Pergunto a vocês, as obras de arte hoje em dia é isso ou não?
Então, uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Então, o Bero é uma manifestação do ideal. Então, basicamente, essa é a ideia geral aqui. Por sua vez, o Aristóteles ele vai nos fornecer uma informação interessante, que ele diz o seguinte: a arte é uma forma de imitação, mas também possui um valor próprio. Ela nos permite experimentar emoções e aprender com a vida, né? Tendo um caráter mais prático, não só mais abstrato, mais concreto. Então, agora, arete é a excelência moral e virtude. Era a medida do belo na arte. Então, a arte deveria inspirar e aperfeiçoar o ser humano. Então, a arte não só tem seu objetivo, mas também tem tem seu sentido, tem seu nascimento e sua finalidade. No próximo slide, depois que a gente vê essa rápida concepção da Idade Antiga, a gente vê como a filosofia da arte, a estética, era percebida na Idade Média. Beleza e fé. Veja só. Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, eles sempre serão muito usados, muito vistos, muitas vezes revistos, né, para o entendimento de algum tema, de alguma temática. Então, é inevitável falar deles. Agostinho. Então, assim, quando a gente vê Agostinho, na questão da arte, é o seguinte: a arte deveria servir à fé, buscando a beleza de Deus. Então, a arte sagrada era fundamental para transmitir os ensinos da igreja. Então, basicamente, até aí está tudo bem. Só que, desde que se fez isso, utilizando aí a teologia, se criou a própria idolatria. Então, a idolatria é um pecado e contradiz as escrituras. Então, se desviou essa ideia de arte. Porque as religiões, como um todo, elas, querendo ou não, elas começam a cultuar aquilo que eles supostamente dizem que não a sua divindade, mas na verdade é uma divindade, na visão óbvia, né? Distorcida, obviamente. Então, a princípio, a arte seria isso, mas homens deturpados, enfim, começam a corromper essa noção, né? E, por sua vez, Tomás de Aquino fala sobre a beleza se baseia na ordem, na proporção, na clareza, refletindo a beleza divina. Então, a arte é um caminho para a contemplação da perfeição. Infelizmente, a gente não tem hoje isso em dia, né? Tanto a esquerda quanto o próprio natureza humana depravada corrompe, né, a própria arte, a própria estética, né, ela corrompe a beleza e cada vez mais se desvia dos caminhos da realidade. Mas você percebe que a arte ela tem dentro de si, né, dentro da mentalidade filosófica, obviamente, de Agostinho, de Aquino, essa objetividade, mas, infelizmente, isso não acontece na prática. Agora a gente vai ver também um outro momento histórico, o Renascimento. Existem contribuições incontáveis, contribuições inimagináveis, né? Mas, ao mesmo tempo, uma negatividade surge no Renascimento. Não irei comentar esses aspectos, mas para vocês perceberem que todo movimento humanístico, todo movimento humano, ele tem seu aspecto negativo e positivo. Aqui, dentro do parêntese, nós vamos falar um pouquinho sobre beleza e humanismo. Então, a gente vai escolher aqui alguns cientistas, artistas, filósofos, né, humanistas, né, dentro desse período. Leonardo, ele é um expoente, inclusive tem até uma universidade, uma faculdade que utiliza esse nome, né? Algumas praças, alguns prédios, enfim. Leonardo, nesse sentido, a arte deveria ser realista
e representar a beleza da natureza e do ser humano. A perspectiva e a anatomia eram fundamentais, ou seja, você pega os escritos, os desenhos da anatomia que Leonardo fazia, né? Tanto para o corpo humano, para a biologia, para o desenvolvimento também das tecnologias, você vê a preocupação com medidas, né? Com as formas que ele expunha em seus papéis. Então, isso há uma preocupação interessante e rica nesse autor aqui, nesse artista, nesse cientista que é Leonardo. Por sua vez, temos Michelangelo. Então, a arte deveria expressar o poder humano e a grandiosidade da natureza. É um pouquinho mais diferente, você percebe de que era o visto em Leonardo. Então, a escultura agora e a pintura se tornam forma de expressar esse ideal, esse poderio, essa dominação do ser humano. Então, você já vê, é um desenvolvimento da arte, da estética, desse pensamento, da filosofia, né? Rafael, a arte deveria ser harmoniosa, equilibrada. A composição e a beleza idealizada eram fundamentalmente chave da pintura renascentista. Até aí, nós percebemos algo rico, primordial, interessante, né, para nós, mas com o tempo isso vai sendo perdido, né, pessoal? Por causa das ideologias. Aqui eu trago um pouquinho sobre o barroco, beleza e expressão. Veja o seguinte aqui. Bernini, a arte barroca buscava o movimento, a dramaticidade e a emoção. Então, é como se a arte, pessoal, ela pudesse não somente trazer, né, a ideia de beleza, a ideia divina, a ideia do sagrado, né, a ideia do poder humano, enfim, mas que ela pudesse ter uma emoção, ter um movimento, ela pudesse se movimentar, pudesse, ou seja, pudesse trazer um tipo de comunicação, não somente visual, mas que ocupasse todos os sentidos humanos. Então, o uso das cores, luzes e formas extravagantes é uma característica a essa época, né? Temos o Caravaggio, o realismo e o uso de luz e sombra. Eram elementos importantes na pintura barroca. A arte buscava a representação fiel da realidade. Rubens, a arte barroca se voltava para a sensualidade e o corpo e a expressão da beleza humana. A pintura é rica em detalhes e cores vibrantes. Veja que coisa interessante, né, pessoal? Muito interessante aprender e conhecer essas coisas. Depois disso aí, a gente vê agora o iluminismo. Também é a idade da razão. Tem contribuições boas, ótimas, excelentes nesse movimento, nesse período, nessa forma de conceber a realidade, tem. Muito boa. Mas a gente precisa ter cuidado e também perceber que existe também o aspecto negativo do iluminismo. O iluminismo, no aspecto negativo, citando aqui, ele desenvolveu mais ateus, mais céticos e mais relativistas. E, por outro lado, desenvolveu mais liberdade de expressão, mais autonomia de pensamento, mais capacidade analítica da realidade, da verdade, da justiça, enfim. Então a gente vê realmente que esses movimentos serviu tanto para o bem quanto para o mal. Bem, Immanuel Kant, David Hume, John Locke, temos alguns desses filósofos, né, aqui no canal já no curso de filosofia falando sobre eles, e outros ainda não comentou, mas vai comentar. Então, Immanuel Kant, né, ele é uma joia dentro da filosofia, muito importante, também interessantíssimo. Então, o que acontece aqui? Dentro do nosso contexto, a beleza é uma experiência subjetiva, não é mais concreta, que é julgada universalmente. A arte deve despertar o juízo estético e promover e harmonia. Essa é a visão de Kant. Na visão de David Hume, a beleza, a estética, a arte é uma questão de gosto e não de razão. A arte é apreciada, contemplada por sua capacidade de despertar sentimentos, emoções, puramente questões subjetivas.
Então, John Locke, também outro pensador, percebe que a beleza é uma qualidade objetiva que reside nos objetos, sejam eles escultura, pintura, desenho, artesanato, né? A arte deve imitar a natureza e ser útil ao ser humano. Essa é a concepção, a visão desses pensadores. Muito interessante isso. Romantismo e beleza e emoção, né? Cada movimento aqui, pessoal, ele é visto dentro do contexto aqui, mas de acordo com a disciplina. A história vai analisar mais esses movimentos, o português vai analisar mais esse movimento e a filosofia analisa dentro da sua concepção, né? Romantismo. Temos aqui William. Na visão desse intelectual, a beleza está na natureza, na experiência individual e na expressão da emoção. A arte deve ser autêntica e inspiradora. Então, quando eu trago essas definições, essas colocações desses pensadores, é como se nós tivéssemos, ou pelo menos pudéssemos entender que eles estão tentando nos ensinar a conhecer uma obra de arte, a conhecer a estética, a considerar essa beleza e a lidar com essas formas de se expressar, independente se era objetivo ou objetivo, mas a gente percebe que esses escritores, autores, artistas, cientistas, eles estão nos ajudando a fazer a gente a contemplar, a apreciar as obras de arte, né? A estética. Johann Goethe. A arte deve ser transcendente, transcender a realidade, expressar o espírito humano e a busca pela beleza ideal. A estética é fundamental para o conhecimento. Agora a gente vê o Nietzsche. Nietzsche percebe que a beleza é uma manifestação da vontade de potência. E a arte é uma forma de superar os limites da razão e alcançar a liberdade. Tudo a gente está vendo, mas a gente vai chegar ao objetivo do vídeo, tá? Que é ver a diferença, ver quais ensinamentos da arte, da estética para ter nos ensinar, mas aqui já percebe como isso tem nos ajudado a interpretar, a conhecer uma obra de arte. Obviamente, existem mais detalhes sobre isso, mas aqui é uma introdução. Modernismo, beleza e experimentação. Aí nós temos aqui o expressionismo, cubismo, surrealismo e abstracionismo, né? São movimentos, são expressões, né? São correntes, tá? O que acontece aqui? Sobre expressionismo, nós temos o seguinte: a arte se torna o meio de expressão individual e emocional, com foco na subjetividade e na experiência pessoal. Por sua vez, o cubismo é a realidade criada como fragmento e reinterpretada através de formas geométricas em muitos pontos de vista. Surrealismo. A arte busca o inconsciente e os mundos dos sonhos, levando a gente a pensar agora sobre a influência da psicanálise, de Freud, da psicologia aqui, tá? Explorando o surreal e o irreal, através de imagens e símbolos. Abstracionismo. A arte se concentra em formas e cores e texturas, sem a representação de objetos reconhecíveis, explorando a linguagem pura. Aqui a gente já percebe não só um desenvolvimento, um aperfeiçoamento, uma extensão, ou também, dependendo da questão, uma certa distorção da arte e da estética. Mas ainda assim, há uma preservação disso tudo que a gente está vendo no decorrer do tempo, no decorrer da história. Tá? Como eu já falei para vocês, movimentos como artísticos, literários, filosóficos, históricos, científicos, têm seus benefícios negativos e positivos. Então, cubismo, surrealismo tem essas questões, né? Que podem ou não se distanciar daquilo que de fato foi entendido por Platão, por Aristóteles, por Locke, por
Agostinho, Aquino, né? Então a gente precisa ter essa noção do que estamos já percebendo aqui. Pós-modernismo, beleza e pluralidade. No canal nós temos alguns vídeos falando sobre esse movimento, que é um movimento anticristão, que é o pós-modernismo. A maioria dos escritores apologistas entende que é dessa forma, mas existem outros pensadores que entendem que o pós-modernismo possui um aspecto positivo que pode beneficiar o cristianismo, né? Mas isso aí são outras questões que a gente pode ver depois. Beleza e pluralidade. Então a gente vai ver aqui o seguinte: Michel Foucault, Jean-François e Jacques Derrida. Então, basicamente, pessoal, a arte e a estética era tomada, era raptada, era abduzida pela esquerda. Era abduzida agora por movimentos materialistas, era abduzida por uma nova espiritualidade, por uma nova concepção de cultura, por uma nova concepção de política, de arte, de estética, por uma nova concepção de filosofia. Então, Michel Foucault, Jacques Derrida, né, são os grandes expoentes dessa questão aqui agora. Vejamos o seguinte: a arte, na visão desse pensador, né, aqui, mas no canal nós temos alguns vídeos desmascarando a esquerda, desmascarando Michel Foucault, desmascarando Jacques Derrida, tá? Para você não se enganarem com eles. Temos no canal esses vídeos, só você procurar, pesquisar, você vai ver aqui. Não estamos defendendo a esquerda de maneira nenhuma, apenas estamos apresentando um panorama, uma introdução e verificando que esses, infelizmente, esses ateus, esses materialistas, eles absorveram a arte. E percebemos que o cristianismo permitiu isso. Lembra-se de Platão, de Aquino e Agostinho? A arte serviria a igreja, mas não acontece hoje em dia, porque a gente deixou de entender o que é arte, deixou de entender o que é estética, né? Ou quando assumimos, ou quando se existe algum movimento que assume esse papel, geralmente caem na desgraça da idolatria. Por quê? Porque eles não entendem essas questões, essas esferas, esse meio cultural, né, de expressar a racionalidade, a apologética cristã. Né? Bem, a arte é uma construção social, cultural, também política, influenciada por diferentes discursos e ideologias ou dominadores. Né? Jean-François. A arte se torna um jogo de linguagem, desconstruindo as grandes narrativas e questionando o significado de representação. Jacques Derrida. A arte é uma prática de desconstrução e desestabilização, desafiando as categorias tradicionais de beleza e significado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, o slide termina aqui e eu vou agora fazer agora, depois dessa introdução, a gente agora é capaz de perceber os benefícios da filosofia da arte, da filosofia da estética, tá? Os ensinamentos que, de fato, nós podemos pescar e desenvolver aquilo que é importante e interessante, certo? Bem, vejamos o seguinte, a gente já aprendeu muitas coisas aqui, mas eu quero trazer para você o seguinte: a filosofia da arte e estética, elas têm convergência e divergência, mas não são exatamente a mesma coisa. Ambas abordam questões fundamentais sobre o que é arte, o belo e como nós, cada um de nós, respondemos a elas, mas tem como focos ligeiramente diferentes. O meu foco é a estética, é um ramo, uma extensão da filosofia que trata do estudo do belo e da percepção sensorial. A disciplina investiga questões sobre a natureza da beleza, do gosto, do sublime, do feio, da experiência estética em geral, procurando explorar como as pessoas percebem e avaliam os objetos estéticos, que podem ir além da arte, incluindo assim aspectos naturais, como paisagens ou fenômenos da vida cotidiana. Por sua vez, a filosofia da arte é uma subdivisão da estética, que se concentra especificamente
nos estudos de arte como um fenômeno, procurando entender questões como qual é o propósito da arte, o que define a arte, o que significa apreciar ou entender uma obra de arte, qual é o papel do artista na criatividade. Então, a filosofia da arte e estética, elas se sobrepõem em alguns aspectos, mas a estética procura lidar mais com a percepção do belo em um sentido mais amplo, abrangente, enquanto a filosofia da arte está mais preocupada, né, com a arte como uma criação humana, com seus processos, significados e valor. Então é o que a gente viu naqueles períodos, tá? Deixa eu voltar aqui, modernismo, romantismo, iluminismo, barroco, renascimento, Idade Média, entendeu? Então, essas disciplinas elas procuram oferecer reflexões importantes que vai além do mundo da arte, ajudando as pessoas a pensar sobre nós mesmos, nossa sociedade e como atribuir valor e significado às obras, às nossas experiências. Então, o que de fato, como é que a filosofia da arte e a estética têm a nos ensinar? Qual é o ensinamento da filosofia da arte e da estética? Temos aqui, pessoal, pelo menos 7 ensinamentos. Primeiro ensinamento: compreensão da experiência estética. Ou seja, o ensino, se ensina a refletir sobre como percebemos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Porque certas coisas que parecem belas, enquanto outras nos causam desconfortos. A estética nos permite explorar essas reações que muitas vezes estão ligadas a fatores culturais, psicológicos e estéticos. Só vamos aqui. Segundo ensinamento: questionar o conceito de beleza. As noções de beleza mudam ao longo do tempo e entre culturas. A filosofia da arte questiona se a beleza é um conceito objetivo ou subjetivo. É algo que está na própria obra ou depende do observador. Terceiro ensinamento: a reflexão sobre o valor da arte. Por que a arte é importante? A filosofia da arte investiga o propósito da criação artística. A arte é apenas uma forma de entretenimento ou tem um valor moral, político e espiritual? Ela pode educar, inspirar e transformar a sociedade? Então, no começo, quando eu fazia ensino médio, eu gostava muito de desenhar. Várias coisas, quadro, super-heróis, mulheres, casas, prédios, rostos humanos, animais, tá? Eu gostava muito de desenho. Infelizmente, eu acabei perdendo esses desenhos, mas eu desenhava. Então, todos nós, em algum momento da vida, gostou da arte, né? Ou pintou, ou fez alguma estátua, ou fez desenhos, né? Algum momento, alguém se interessou por um momento de arte, ou por um quadro, né? Por pintura. Então, infelizmente, o Brasil, né? O amor, né? A questão de dar certo prestígio à obra de arte é muito pouco, ou quase nenhum. Damos mais prestígios a outras coisas do que a obra de arte. Então, ou seja, a maioria de nós aqui temos uma vocação para a arte, tá? E isso deveria ser uma coisa que deveria ser estudada, deveria ser incentivado pelo Estado, e assim, e também poderia com isso acabar com muitas das desigualdades sociais por meio da arte. Isso eu quero que vocês percebam nesse segundo ensinamento, reflexão sobre o valor da arte, tá? Quarto ensinamento é a interpretação e crítica. Então, a filosofia da arte ensina como interpretar e criticar obras de arte de maneira mais profunda, ajudando assim a entender como o valor de uma obra pode não estar apenas em uma beleza, mas em seu significado, contexto histórico e impacto social. Então, essa habilidade de interpretação também
é útil fora do mundo da arte, tornando-nos observadores do mundo crítico e reflexivo em relação ao mundo ao nosso redor. No quinto ensinamento que nós temos é o seguinte: conexão entre arte e emoção. Uma outra questão central é o papel da emoção na arte. A arte pode evocar sentimentos poderosos e a filosofia da arte explora essas emoções como elas são geradas e porque elas são importantes para a nossa experiência de vida. Sexto ensinamento: relação entre arte e realidade. As obras de arte sempre representam a realidade. Deve fazê-lo dessa forma. A filosofia da arte investiga a ideia da imitação que remonta à filosofia de Platão, Aristóteles, discutindo se a arte deve refletir o mundo ou criar algo completamente novo, imaginário ou distorcido. Veja só. O último ensinamento é o seguinte: o papel da originalidade e da criatividade. O que significa ser criativo? O que torna uma obra original? Esses conceitos são essenciais na filosofia da arte, que explora as tensões entre a inovação, tradição, original, derivado, singular e repetitivo. Então, pessoal, nós podemos concluir nesse momento o seguinte, que a filosofia da arte, juntamente com a estética, são ramos da filosofia que permitem a gente refletir sobre a beleza, a criação artística e a maneira como nos relacionamos com o mundo sensorial. Ela nos ensina a ver a arte e a experiência estética como fenômenos complexos, cheios de significados e camadas que podem ser analisadas, discutidas em profundidade, mais do que apenas contemplar a beleza ou admirar a arte. Esses campos nos treinam para questionar o valor, a função, o impacto, a influência, a objetividade que essas criações humanas têm em nossa vida, seja pessoal, coletiva, enfim. Então, de fato, a filosofia tem muita coisa a se examinar. Então, pessoal, agradeço a disposição de vocês, forte abraço, até o próximo vídeo. Se gostar, compartilha, se inscreva, deixe seu like e mais informações, entre em contato conosco, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.